Partiendo con la sesión de arte y tecnologías ancestrales y contemporáneas, presento a Yanni Cabral con su exposición Performance, acoplamientos sensibles, que no sé pronunciar, perdón. Sensibles serían sensibles. Acoplamentos sensíveis. Ahí sí. 2. Sonoplanta. Yanni es parte del núcleo de arte y nuevos organismos de la Universidad de Río de Janeiro. Y es artista también. Y bueno, gracias. Buenos días, soy Yanni Cabral, sou artista e investigadora de las tecnologias portáteis, wearables, em NanoLab. Eu vou apresentar a Sonoplanta. Nano é meu laboratório e se encontra em Universidade Federal de Rio de Janeiro e foi criado em 2010 e faz parte do pós-grado do Programa de Artes Visuais na UFRJ e coordenado por Malu Fragoso e Carlos Augusto Guto Nóbrega. Em nosso laboratório, temos processos de criação artificial, interfaces que de alguma maneira estão relacionados com elementos naturais e orgânicos e a experimentação em possível hibridação baseados no conceito de hiperorganismos de Roy Ascott e os processos de presença em entornos telemáticos. Acoplamentos sensíveis se trata de uma série de propostas artísticas que exploram as conexões entre o homem e a natureza mediada por tecnologia. A versão Sonoplanta pretende criar uma vestimenta, um wearable, como interface interativa para a atividade de resposta visual e sonido. A razão do wearable é ser um híbrido planta-máquina que investiga os processos baseados na interseção de organismos naturais e artificiais em arte. O uso de plantas, assim como outros sistemas de organismos vivos possíveis, como agregadores potenciam a sensibilidade, conectando os processos tecnológicos inerentes à natureza dos organismos vivos que parecem espelhados nos modelos e nos sistemas artificiais que nos redirigem ao mundo contemporâneo. NanoLab tem a premissa de crer na construção de uma cultura translinguística, telemática, geográfica, sistema de comunicação. Criamos que a ideia de uma planta, um inseto, máquina, a interação humana se dá melhor, a capacidade da percepção. Uno em que o extremo humano do sistema é mais generoso e aberto à compreensão, a vida e a natureza, uma premissa desde os origens da arte. A sonoplanta é uma pequena espécie, em português, jiboia. É monitorado para a condutividade, resposta galvânica e que serve como sensores orgânicos. As variações eletrofisiológicas nas horas da planta se amplificam e se enviam a um microcontrolador Arduino, que analisa os dados mais adelante e la converte em luz e sonido. Isso ocorre quando o observador expira ao lado de uma das horas ou por o tacto. A fecha da expiração fixada acto provoca variações de condutividade se produzem em la sabana e o diferencial potencial aparece em um sistema elétrico. Aqui estou a mostrar pouquinho o processo criativo, o estudo do corpo e posteriormente primeiro desenho. Com o primeiro desenho conseguimos o primeiro protótipo. Com o primeiro protótipo conseguimos o primeiro desenho, o desenho final, que é o projeto em si, que é esse desenho. Algumas fotos da produção, desenho das peças em AutoCAD, o molde de coelho e ombro, modelado plana e impressora 3D e laser cut. Esta é a finalização.
que se sucede sistema de ajuste e atornilar. Atornilar. Parafusamento. Atornilhar. Ah, sim, sim. Sim. Na foto é Guto Nóbrega, meu orientador, e Fábio Costa é um dos designers que ajudou a produzir o vestido, o wearable. Essa foto é durante o evento Understand Visual Music 2015. Ele aconteceu em Brasília, Distrito Federal, em Brasil. E eu quero destacar alguns pontos sobre a performance, sobre o desempenho. O que nos interessa em laboratório nano é potencialização do corpo. E no caso desta performance, o corpo transforma-se e se potencializa. Sobre a luminescência interativa, nós baseamos nos conceitos de Anthony Artaud, no Teatro e Seu Duplo, em que ele destaca sobre a ressignificação da luz e os fatores de cor. Na performance, propõe cores de interações mais quentes, vermelho, roxo, e cores estáveis, verde. A colagem, em relação à performance, se destaca através... Como me compreende? Acho que estou falando mais português que espanhol. Me sinto mais à vontade falando português. Mais devagar. Yes. Estou falando português. Pode ser? Ah, sim. Então vou continuar a falar português. A colagem é um parâmetro baseado em Renato Corren, em um livro A Linguagem e a Performance. Ele estuda sobre o instante da performance, em que acontece várias colagens, vários instantes, e isso é importante para o performer ao mesmo tempo, porque a partir disso se desenrola a performance. Cada pessoa tem um instante, cada instante é importante, e por conta disso há uma quebra de hierarquia. Tanto por ser um objeto artístico-tecnológico, porque o performer, a obra e o receptor são importantes da mesma forma. Então, por isso, há uma quebra de hierarquia. A arte e a ciência, em relação ao processo do vestível, em que há uma representação da essência. Conhecem esse termo? As plantas sim sentem, e as plantas têm uma resposta. Então, em nano, acreditamos que a planta ela consegue minimizar esse espaço entre o homem e a máquina, em que, segundo Simon, ele fala que as máquinas estão hoje para tirar toda a nossa altivez e acontecer uma coisa mais plástica e artificial, óbvio, mas é muito mais que isso. Então, a planta, nesse caso, é uma intermediadora dessa comunicação da máquina e do humano. E a estrutura em relação à identificação que as pessoas ao redor sentem no decorrer da performance, em que... conseguem compreender o que falo? Sim.
A estrutura, durante a performance, as pessoas, tanto emoções de repulsa, de embelezamento, de admiração e de reconhecimento por ser um organismo vivo. Há uma identificação muito maior com o vestível por conta disso. Outra coisa que eu quero voltar, como eu estava falando em espanhol, não sei se ficou tão claro, mas eu queria voltar e enfatizar, seria sobre o funcionamento. Esse funcionamento é baseado na pesquisa do Guto Nóbrega, que simplifica que plantas têm uma resposta e toda a pesquisa dele se baseia em condutividade galvânica. No caso, a planta ela funciona como um resistor. Então, quando você toca ou você respira, você inverte a polaridade da planta e esse dado dessa polaridade a gente converte em som e imagem. Acho que talvez ficou mais claro agora. Agora eu vou colocar o vídeo da performance. Tem tempo, né? Eu quero colocar então o make-off primeiro, mostrando um pouco do processo de forma bem resumida. Eu acho que tem dois juntos. Não sei, parece que agora vou colocar o vídeo da performance.
durante a performance, aconteceu algumas observações que a gente não esperava. Durante a performance, no vaso acontece uma difusão do LED RGB que tem nele. Então foi um fator de aproximação também durante a performance. Porque foi um desafio para a gente, porque as pessoas criavam uma certa... ao mesmo tempo que é muito agressivo, é muito frágil. Então o fator da projeção foi um fator de aproximação também. Pronto, é isso. Graças.